Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui para a nossa última aula desta semana e dessa vez é a aula da disciplina de Ciências, cujo assunto é componentes do sistema cardiovascular, que vocês encontrarão no módulo 1 nas páginas 232 a 237. Mas antes de entrar nesse assunto de fato, eu preciso explicar para vocês como é que o nosso corpo é estruturado. Quais são as partes que fazem a estrutura do nosso corpo até chegar a esses sistemas que nós estamos estudando? Pois bem, em primeiro lugar, o corpo humano é formado por células, que são as menores estruturas do corpo humano. Essas células juntas vão originar os tecidos, que unidos formarão os órgãos. Esses órgãos se juntam com funções parecidas e vão dar origem aos sistemas, como é o caso do sistema cardiovascular que nós estamos estudando. E todos os sistemas do corpo humano vão dar origem ao organismo dos seres humanos. Para quem não sabe, os sistemas são conjuntos de órgãos relacionados que trabalham juntos para desempenhar uma determinada função. O sistema cardiovascular que nós estamos estudando é o responsável por bombear e transportar o sangue pelo corpo. Agora nós vamos ver uma representação dos componentes do sistema cardiovascular. Em primeiro lugar, nós temos os vasos sanguíneos, que são estruturas semelhantes a pequenos tubos que chegam a diversas partes do corpo. O diâmetro dos vasos sanguíneos e a espessura de suas paredes são variáveis, ou seja, elas não são do mesmo tamanho. E de acordo com essas características de espessura e de diâmetro, os vasos sanguíneos são classificados em artérias, veias e capilares. Aqui eu vou precisar aproximar um pouco a imagem, porque eu não achei uma imagem maior do corpo humano com essas representações. Então eu achei uma menorzinha aqui, mas eu acredito que vai dar com a aproximação da imagem para vocês verem. De azul estão as veias, notem que aqui tem partes azuis. E de vermelho estão as artérias. E nós vamos entender que as artérias são vasos sanguíneos com parede espessa. E elas transportam sangue do coração para os tecidos. Já as veias, que estão representadas de azul, são vasos sanguíneos com paredes mais finas que a das artérias e elas fazem o transporte contrário, que é levar o sangue dos tecidos para o coração. Enquanto as artérias fazem o transporte descendo, as veias fazem o transporte subindo. E os capilares, onde é que entra nessa questão? Os capilares, aqui talvez não dê para ver, são raminhos. Eles são chamados de ramificações dos vasos sanguíneos que conectam pequenas artérias e pequenas veias. As pequenas artérias e pequenas veias precisam estar conectadas e essa conexão é feita pelos capilares. Eles possuem tamanho reduzido e só podem ser vistos com o auxílio do microscópio, que é um aparelho que existe mais em laboratórios, onde os cientistas estudam todas as partes do nosso corpo. A parede desses vasos, chamados de capilares, é muito fina, o que permite a troca de substâncias entre o sangue e as células do tecido, ok? Como falamos sobre o sangue, ele é um tecido formado por uma porção líquida chamada plasma, também formado por células sanguíneas, que são as hemácias e os leucócitos, e fragmentos de células chamados de plaquetas. O plasma, que também está presente no nosso sistema cardiovascular, é um líquido de cor amarela, formado por água e algumas substâncias, que são os leucócitos, as hemácias e as plaquetas, e nós vamos entender agora. Os leucócitos, ou também chamados de glóbulos brancos, são células relacionadas às defesas do organismo.
Eles agem contra agentes invasores e contra as toxinas que tentam penetrar no nosso corpo. Por exemplo, quando uma bactéria infecta nosso organismo, os leucócitos são produzidos em maior quantidade para proteger o nosso corpo dessa bactéria. Portanto, o leucócito é o mesmo que glóbulo branco. Já as hemácias ou glóbulos vermelhos são as células presentes em maior quantidade no sangue. Elas possuem um pigmento vermelho chamado hemoglobina, que confere a cor vermelha ao nosso sangue. As hemácias são células que transportam gás oxigênio e gás carbônico por todo o nosso corpo. Agora vamos ver a explicação sobre as plaquetas, que são fragmentos de células que participam de um processo chamado coagulação. Quando nós machucamos alguma parte do nosso corpo com corte, essas células chamadas de plaquetas ajudam a interromper o sangramento para que não seja mais grave e que nós percamos mais sangue. Agora vamos para o coração. Quando nós falamos do coração, nós lembramos logo da cor vermelha, é por isso que eu estou com essa blusa. Lembramos também do amor, de sentimentos bons que nós temos por nossa família. E lembramos dessa imagem, que é a imagem lúdica do coração. Mas na verdade o nosso coração não é assim. Esse é o nosso coração. Vou pedir para aproximar a imagem. Esse é o nosso coração. E aqui nós temos as partes que compõem o coração. A veia cava superior, a artéria aorta, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, o átrio direito e a veia cava inferior. Note que todas as partes que são veia cava, artéria e átrio possuem superior e inferior, possui esquerdo e direito. Agora, nós vamos entender um pouco mais sobre este órgão tão importante do sistema cardiovascular, que é o coração. O coração é formado principalmente por tecido muscular cardíaco. Esse órgão, coração, apresenta 4 cavidades por onde o sangue se desloca, que são essas cavidades que eu mostrei para vocês aqui: veia cava, artéria, átrio, ventrículo, ok? Então, o coração, ele vai funcionar no nosso corpo como uma espécie de bomba, impulsionando o sangue para todo o nosso corpo, no interior dos vasos sanguíneos. O tecido muscular do coração se contrai e relaxa de maneira coordenada, ou seja, contraindo, relaxando. E isso resulta nos batimentos cardíacos, que quando nós vamos ao médico, o médico usa, aquele aparelho que se chama estetoscópio para auscultar os nossos batimentos, que faz tum-tum, 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 ok? Esses batimentos cardíacos são acompanhados de um som originado do fluxo de sangue no coração. Continuando o assunto, geralmente quando nós nos machucamos, ocorre o rompimento de alguns vasos sanguíneos e, como consequência, acontece um sangramento, que é a parte que nós vemos. Nós só vemos o sangramento, nós não conseguimos ver o rompimento desses vasos sanguíneos dentro do nosso corpo. Nesses casos, no local onde o vaso sanguíneo se rompeu, as plaquetas e outras substâncias formam uma rede na qual as células sanguíneas ficam presas, formando um coágulo sanguíneo, que popularmente nós chamamos de coágulo de sangue. Esse coágulo bloqueia a lesão no vaso sanguíneo, diminuindo ou cessando o sangramento, ok? Na página 234 do seu módulo, você vai encontrar um pequeno informativo sobre pulsação. Coloque o dedo indicador, que é este dedo, e o dedo médio na região do punho, que é aqui. Dedo indicador, dedo médio e nosso punho, ok? Até sentir pequenos movimentos sob e embaixo dos seus dedos. Esses movimentos ocorrem por causa da pulsação. Para isso é necessário fazer silêncio
para que a gente perceba esses movimentos. A pulsação está relacionada ao movimento do sangue dentro dos vasos sanguíneos a cada batimento cardíaco. Essa pulsação ela é medida em um determinado intervalo de tempo, que geralmente acontece em 1 minuto, que são 60 segundos. Aqui nesse informativo pede, que com o auxílio do professor você verifique sua pulsação em repouso, ou seja, quando você estiver parado, e em seguida faça 15 polichinelos, que são aqueles movimentos que Tia Mari ensina na educação física, e verifique sua pulsação novamente. Você vai notar que vai haver uma mudança na contagem da sua pulsação, certo? Isso você pode fazer em casa com a ajuda do papai ou da mamãe. E anote a pulsação por minuto em repouso, quando você estava quietinho, somente assistindo essa aula, e após a atividade física, que são os 15 polichinelos. Na página 235 tem aqui Cidadania no Dia a Dia, um texto falando sobre a doação de sangue. E o título é Doar sangue é um ato de solidariedade. Após sofrer um grave acidente, Nelson perdeu muito sangue e precisou passar por uma transfusão sanguínea, ou seja, ele precisou receber sangue de outra pessoa. E essa transfusão o ajudou a se recuperar. O sangue usado nas transfusões, em geral, é obtido nos bancos de sangue, que são locais onde se armazena e conserva em condições adequadas o sangue doado por várias pessoas. Mesmo diante da importância da doação, muitos hospitais sofrem com o baixo estoque de sangue, principalmente em épocas críticas como o Carnaval, como as festas juninas, como o Natal, onde o movimento de viagem nas estradas é muito intenso e infelizmente acaba ocorrendo muitos acidentes. Campanhas como a apresentada ao lado, que vocês vão ver na página 235, de doar sangue é compartilhar vida, ajudam a incentivar a doação de sangue. Constantemente nós vemos campanhas como essa ou reportagens nos jornais locais da nossa cidade. No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, atualmente 1,8% dos brasileiros doam sangue, mas esse número é muito baixo, Ele está abaixo do recomendado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que sugere uma taxa de 3 a 5% de doações. Por quê? Porque a doação de sangue é um ato de solidariedade e de amor ao próximo que deve ser incentivado. Quem doa sangue, doa vida. Mas vocês, crianças, não podem fazer essa doação ainda, ok? Somente maiores de 18 anos. Aqui tem umas perguntinhas que você vai responder oralmente. No município onde você mora, existem locais para doação de sangue? Sim, existem, No Hospital Geral existe um local que é chamado de Hemoba, onde faz a coleta do sangue. E esses sangues são separados pelos tipos. Existem sangue O positivo, O negativo, A positivo, A negativo, o B positivo, Então, é nesse local que se faz a doação. E tem também pedindo para comentar sobre a importância das campanhas de doação de sangue para os bancos de sangue. São importantes as campanhas porque elas incentivam a população a fazer essa doação. Chegamos na parte da explicação das atividades que se encontram nas páginas 236 e 237 do seu módulo. Na primeira questão diz o seguinte: siga as coordenadas apresentadas acima de cada diagrama e descubra as palavras ocultas. Escreva-as nos quadros abaixo dos diagramas. O primeiro quadro tem assim, A1, aí você vai olhar aqui letra T. B2, olha a letra que está lá. B3, C3, D3, B1, C2 e D4. É aquela mesma espécie do jogo Batalha Naval, segue aquela mesma orientação, Coluna na vertical, coluna na horizontal. Na vertical vocês têm as letras A, B, C, D e na horizontal vocês têm os números 1, 2, 3, 4. E a combinação com A1, B2, C3, C4, você vai fazendo nesse jogo, ok? E ainda em continuação do primeiro tem um pontinho, Agora utilize as palavras que você descobriu nos diagramas para completar corretamente cada sentença.
Letra A. Os possuem paredes finas e permitem a troca de substâncias entre o sangue e as células dos tecidos. Letra B. As transportam sangue dos tecidos para o coração. Letra C. O é o órgão que bombeia o sangue pelo corpo. E letra D. As transportam sangue do coração aos tecidos. 2. Tá pedindo para se juntar com um colega. Infelizmente não vai ser possível, porque nós estamos em isolamento social. Mas você pode pedir a ajuda do papai, da mamãe, ou de um irmão ou da irmã, para você fazer essa tarefa. Junte-se com alguém, né, com a dupla, e complete o quadro abaixo com seus nomes e os valores de pulsação de cada um de vocês, que foram obtidos na página 234, ainda neste capítulo. Então, além da sua, você vai pedir que a pessoa que vai lhe ajudar, ou o papai, ou a mamãe, ou o irmão, ou irmã, para também contar a pulsação no repouso e a pulsação após fazer os 15 polichinelos. Aí tem aluno, tem que colocar o nome, o seu nome é o aluno e o nome do papai vai virar aluno ou da mamãe, ok? A pulsação em repouso, quanto você deu para contar, e a pulsação após os polichinelos, que são 15, não se esqueçam, viu? Deixe de preguiça. Letra A. Os valores de pulsação em repouso e após a atividade física foram os mesmos? Vocês vão dizer que sim ou que não, mas vão justificar a resposta de vocês. O porquê sim ou o porquê não. B. Caso haja diferença entre os valores de pulsação antes e após a atividade física, vocês vão conversar sobre qual a importância dessa variação para que o organismo funcione bem, certo? E a gente vai, no momento oportuno, debater. Terceira e última questão. Rafael, é um personagem, caiu de bicicleta e machucou o joelho, pois não estava usando os equipamentos de proteção adequados, como, por exemplo, as joelheiras. Letra A. Quando nos machucamos, muitas vezes ocorre sangramento. Por que isso ocorre? Você vai responder explicando por que ocorre o sangramento quando nós nos machucamos. Na letra B. Assinale com X o componente sanguíneo capaz de cessar esse sangramento juntamente com outras substâncias. São as plaquetas, são os leucócitos ou são as hemácias? Apenas um é o componente que faz esse estancamento do sangue. E letra C, vocês vão conversar com a sua família sobre a importância do uso de equipamentos de proteção, como a joelheira, quando vocês estiverem de patins, ou de bicicleta, ou de skate, ou até mesmo jogando bola, para que não venha se machucar de forma grave, ok? O nosso próximo vídeo será com a correção dessas atividades. Faça tudo com bastante carinho. Um grande beijo para vocês.